E a gente fala também sobre uma decisão da Prefeitura, agora, conversando aqui com a Raíssa Rocha, que é protetora de animais. É o seguinte, a Prefeitura de Teresina ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, uma AD, no Tribunal de Justiça do Piauí, contestando dispositivos específicos de uma lei estadual que foi sancionada este mês pelo governador Rafael Fonteles e trata da proteção e defesa dos animais e do controle de reprodução de cães e gatos no estado. Essa ação questiona pontos da legislação, como o que determina o encaminhamento de animais ao serviço médico e veterinário e controle de zoonoses. O prefeito alega que o centro de zoonose não é para isso, não é para receber animais. Ô Raíssa, mas o centro de zoonoses sempre recebeu animais, só que para matá-los. Infelizmente. Mas não poderia recebê-los para a vida? Na verdade, o zoonoses local, ele acontece para os humanos, então não acontece para os animais. Os animais que vão para lá são para ser eutanasiados. Uhum. É triste ver isso porque nós não temos nada. Inclusive, lá tem muitos médicos veterinários e que antes fazia, na gestão do Dr. Pessoa, tinha consultas e foi tirado. A gente se pergunta para quê? Para que médico veterinário se animal só pode ir lá para morrer? Já tem uma coisa errada aí nessa história. Então, assim, a eutanásia tem que ser acompanhada por médico veterinário. Tem que ser a mas só para isso, né? Aí é que tá. Uma estrutura só para isso? A gente vê tantos carroceiros que precisam desse atendimento, de tantas pessoas que resgatam animais, ou que têm seus animais e que não têm condições de custear o tratamento, ou mesmo de fazer uma consulta, ou uma coceirinha que aparece ali. Então, assim, por que não ter esse atendimento para a sociedade, para os animais da nossa cidade? Os veterinários já estão lá, já são contratados, já são concursados para servir a comunidade. Por que não ter uma consulta gratuita? Então, a gente vê um descaso da prefeitura, que há anos a gente tenta conversar com o prefeito. Essa gestão, inclusive, nós chegamos a mandar ofícios solicitando uma conversa a respeito, nunca tivemos resposta, exatamente para poder tratar, minimamente que seja, da situação que está caótica. A gente vê nas ruas da cidade de Teresina um absurdo de mãezinhas que estão parindo seus bebês, de abandonos a esmo em vários pontos da cidade, onde a gente não tem uma instrução da sociedade em relação às doenças que são zoonóticas, a leishmaniose, por exemplo, onde a gente está num período que pode ter um aumento, uma proliferação de mosquitos, que é quem transmite a doença. Então, assim, os animais que vão para o centro de zoonose são animais que ou estão em estado terminal, de doenças severas como câncer, sinomose, que afetam muito, ou por leishmaniose. Então, quer dizer que os animais que são tão vítimas quanto nós, de uma cidade suja, de uma cidade que tem esgoto, de onde ele só tem a água do esgoto para beber, porque não tem um acompanhamento, que não tem uma política pública efetiva. Será que é justo só estar matando esses animais que são tão vítimas quanto nós, já que eles não transmitem a doença? Entendi. Essa lei, ela é uma lei positiva do seu ponto de vista? Ela, de alguma forma, ajuda? Porque ela dá ali uma destinação a esses animais, que hoje é um dos grandes problemas dos protetores, né? Você resgata, mas onde você coloca? Na verdade, a problemática aumenta a cada dia. A gente vê, a lei sim é positiva, principalmente porque ela prioriza o animal, de alguma forma, coisa que nós não temos. Então, é necessário que as políticas públicas aconteçam. É preciso que o Estado cobre, é preciso que o Ministério Público atue nisso, porque está numa situação em que a sociedade clama por políticas públicas, os animais estão nas ruas, tudo aumenta, tudo piora e cada vez mais o prefeito se exime da exigência, né? Então, é necessário realmente que ele enxergue, é necessário realmente e diga-se de passagem, é obrigação das prefeituras, a nível estadual, a nível de Brasil, que elas atuem. Assim, o governo pode dar respaldo ao que eles já estão fazendo. Entendi. Se ele tem um tratamento, um acolhimento de animais, não precisa ser dentro do zoonose. Tem prédios públicos, inclusive atrás do próprio zoonose, que se abrir uma porta, tem como fazer um espaço adequado.
Então, assim, é preciso querer, primeiramente, né? Então, a gente não está vendo isso. Se está tratando as pessoas assim, ao nível de botar para dormir em papelão, imagina o que a gente está fazendo com os animais. Então, assim, me espanta muito essas atitudes. Raíssa, em algum momento, por exemplo, a prefeitura consultou essa rede de protetores, que a gente sabe que é muito grande e é essencial para a cidade de Teresina, para o estado do Piauí, porque os protetores, eles estão espalhados, felizmente, né? Eu fico muito feliz que quando eu vejo, a gente já entrevistou aqui protetores de São Raimundo Nonato, de Picos, de Parnaíba, de Piripiri. Então a gente tem uma rede de voluntários que se formou sem que houvesse, de uma forma autêntica, orgânica. E claro que seria importante consultar essa rede, até para entender melhor. Quando você vai elaborar qualquer política, você tem que ouvir a sociedade. Vocês foram consultados de alguma forma pela prefeitura para oferecer alguma alternativa que não fosse somente rejeitar a lei? Eu desconheço. Para ser sincero, eu desconheço. Foi para os grupos de WhatsApp, alguns eu participo, para as redes sociais, e isso é nítido. Se você for nos comentários, é nítido. Então, assim, não tem essa conversa, não tem essa tratativa, a gente só vê que é ignorado por completo a causa animal na cidade de Teresina. Então, se hoje tivéssemos um projeto de castração que há anos acontecia, chegou a acontecer na cidade de Teresina no tempo do Firmino, onde se tinha, era muito pouco, quase nada, mas existia um projeto onde ele fazia uma parceria entre o Zoonose e o HUV, que é o hospital da UFP, e tinham 80 castrações por mês. Era um tanto burocrático e tudo mais, mas tinha 80 castrações por mês. Muito pouco, mas tinha. Então, se hoje estivéssemos com essa política pública ativa, com certeza teria um respaldo do governo, teria um projeto de ampliação para que isso melhorasse a cidade. Porque isso acontece nas cidades do interior hoje. Então, tem cidades do interior que hoje tem projetos, que tem zoonose sim, que acolhe animais, que faz a castração daqueles animais, que dispõe os animais à adoção no interior do estado. Então, a gente já tem onde? Que cidades? Picos tem, Oeiras tem, Floriano. Nossa, que também bacana. Tem são várias cidades. De como poderia funcionar. Exato. Coivaras. Cidades pequenas já estão fazendo projeto de castração com médico lá, altos. Então, assim, a gente precisa realmente que as prefeituras estejam à frente disso, para que o governo do estado possa dar respaldo a esses projetos. Não adianta, se não tiver começado, como é que o governo do estado vai fazer numa amplitude tão grande que se ele fizer para uma cidade, ele tem que fazer para todas. Então, hoje a gente tem o projeto Castra Móvel, que dão supre, mas que tem viajado nas cidades e feito castrações. É muito pouco também, tanto que a Secretaria de Meio Ambiente está ampliando esse projeto para esse ano ainda, com outro Castra Móvel para viajar e parcerias com clínicas. Então, a gente precisa realmente que algo seja feito pela Prefeitura de Teresina para ter uma amplitude, porque a cidade está um caos. E só para finalizar, Raíssa, além dessa questão, que a gente espera que a lei seja mantida em Teresina, né? Óbvio. Mas ainda temos, eu acho que é um agravante, porque assim, falta de espaço não é. Está aí um hospital veterinário prontinho. Depredado, destruído. Depredado. Poderia ser feito algum regime de comodato ou parceria? A prefeitura pensou isso? Ou vocês chegaram a procurar, ou tentaram de alguma forma? Ou você percebe se existe mesmo uma intolerância em relação a esse assunto? Eu acredito na intolerância a partir do momento em que nós enviamos ofícios através da Secretaria de Segurança, onde tem a Gerência de Proteção Animal. Foi enviado até do gabinete do próprio secretário, no ano passado ainda, ofícios onde a gente solicita reuniões para tratar dessa situação. A gente quer parceria, a gente quer fazer com eles, quer ajudar a fazer, mas se omitem por completo. E diga-se de passagem, Cíntia, tem uma lei aprovada, sancionada pelo prefeito Silvio Mendes em 2009, quando ele era gestor, que ele assume a responsabilidade pelos animais, onde oferece abrigo e oferece castração para esses animais da cidade de Teresina. E essa lei vem sendo negligenciada desde então. Isso é um agravante, é por isso que eu falo na atuação do Ministério Público, porque a gente tem uma capital que eu acredito que seja a única que não tem uma atenção aos animais,
e que é de obrigação dela, e ter também essas outras parcerias com entes, com entes públicos e privados, onde eles possam realmente dar um respaldo, mas é preciso que ele queira fazer alguma coisa. Realmente é uma das poucas cidades. E essa causa animal hoje, ela é uma causa que ela rompe fronteiras ideológicas. Ela é tanto de políticos de direita quanto de esquerda. Sim. Então não dá nem para dizer que vai rejeitar a lei, que é porque é lei do PT, que é lei da esquerda, não. Essa causa animal, hoje, ela transcende a polarização. Eu acho isso muito interessante, eu já venho dizendo isso há algum tempo, é a única coisa que une o Brasil hoje é a causa animal, de direita e de esquerda. É a única pauta. E, curiosamente, nós temos um retrocesso aqui em Teresina em relação a essa pauta. Exatamente. Dia desses, aquele espaço que foi construído lá na Vilmari, pelo Firmino, acho que foi o último ato da gestão dele. Eu lembro porque eu fui no dia da inauguração. Que é um espaço para animais, os cachorros ficam ali presos, ali tem um cadeado, estava fechado porque você não tinha acesso. Então... Gente, como assim? Uma coisa tão simples, abrir, não tem um vigilante na praça, os tutores não têm mais como. Pelo menos nesse domingo, eu fui 2 domingos seguidos e não consegui. A gente vê exatamente isso. É o descaso em relação aos animais, a gente vê que não tem realmente interesse. Isânio até postou uma foto ontem como se ele tivesse um desenhozinho daqueles que ele faz, como se ele estivesse assim, afastando os animais. Então é isso que realmente acontece. A gente tenta querer fazer parceria, a gente tenta querer fazer a coisa acontecer, porque precisa realmente, não é só cachorro, não é só gato, minha gente. É saúde pública. Somos os humanos que estão à frente disso. Tem as zoonoses que precisam ser acompanhadas. Antes você viu o carro fumacê passando na cidade, você não vê mais. A leishmaniose pode aumentar, a dengue pode aumentar. A gente precisa realmente de uma intervenção municipal para diminuir a situação. Tem muitos animais nas ruas tendo filhotes, sendo abandonados. A gente vê todo santo dia nos grupos 40, 50 pedidos de ajuda para animais que estão atropelados, que precisam desse acompanhamento. Não se tem como ter uma punição dessas pessoas se não tem um acolhimento desses animais. E isso é exatamente para que a polícia possa atuar nas situações de maus tratos e esses animais sejam retirados dessas situações, para não acontecer o que está acontecendo. Exato, gente. Cuidar de animais não é só devolver os peixes depois que pesca, é muito mais do que isso, ainda mais quando se é gestor público, né?